Gostaria de convidar para fazer uso da palavra Eric Johnson. Eu gostaria de agradecer mais uma oportunidade de estar aqui nessa casa e nesse momento poder falar de um assunto que tem extrema importância. Talvez eu vá discordar de alguns pontos a democracia é isso, mas gostaria de pontuar e deixar bastante claro que eu acredito e sei que o racismo ele existe e ele precisa ser combatido. Eu discordo quando o racismo, quando se diz que ele deve ser coletivizado, porque eu acredito que a ação individual da pessoa é que precisa ser criminalizada. Se eu agir, tive uma atitude racista, porque eu acredito que alguém, pelo fato da cor dela, é inferior a mim, eu preciso ser criminalizado por isso. Eu não acredito que a Prefeitura de Maceió, quanto instituição, ou que a Câmara de Maceió, quanto instituição, ela seja uma instituição racista. Eu acredito que os indivíduos, eles precisam ser, sim, criminalizados, né, por esse ato. Eu estava pesquisando no Atlas, né, da violência e pegando, já que a audiência pública ela fala sobre o genocídio da população de Maceió, eu pude pegar uns dados de 2000 até 2019. No ano de 2010, nós tivemos 713 mortes de pessoas negras aqui em Maceió, enquanto em 2019 nós tivemos um total de 352 mortes de pessoas negras aqui em Maceió. O que aconteceu? Por que teve essa redução? E esse é o interesse da audiência pública, é saber o que foi feito durante esses anos para que tivesse essa redução. Caiu praticamente pela metade a morte de pessoas negras aqui. Não estou dizendo que acabou, porque esse número ele precisa deixar de existir. Pessoas precisam parar de serem mortas. Eu acredito que o verdadeiro problema da população brasileira, em sua maioria, as pessoas negras, ela começa quando 100 milhões de brasileiros não têm acesso a esgoto, a água potável. São quase 35 milhões de pessoas que não têm acesso à água potável. Ou seja, nós estamos falando de pessoas que não têm onde, desculpe a expressão que eu vou usar, literalmente pessoas estão fazendo cocô no chão, onde não existe saneamento básico. Nós precisamos discutir políticas públicas para isso. E quando no Congresso Nacional nós tivemos a votação do marco do saneamento, vejam quem foram os partidos ou as pessoas que votaram contra esse projeto. E é aí que nós verificamos onde que está realmente a política pública. Para mim, os negros eles são os mais atingidos quando nós falamos, né, onde não tem saneamento básico. Educação, olha só esse dado. Somente 7% dos brasileiros que se formam no ensino médio sabem o básico de matemática. As cotas, ela não é a solução para os problemas dos negros, porque eles nem estão conseguindo concluir o ensino médio. O problema está na base, a discussão tem que ser na base, né? Quando você vai agora nas escolas municipais aqui de Maceió e você vê que tem déficit de professor, isso é política pública, isso é você identificar o problema e encontrar a solução. E esse é o problema, 7% apenas da população brasileira, né, consegue terminar o ensino médio e saber sobre aquilo. Educação financeira. O Brasil ele ocupa o 74º no ranking de educação financeira. E isso impacta no próximo item, que eu acho que é um problema geral e, inclusive, impacta a população negra. Na verdade, muitos brasileiros não estão sabendo como mexer com o seu próprio dinheiro. E aí o que acontece? 71% dos brasileiros estão endividados. E grande maioria dessa população brasileira são negros. Ou seja, por que nessa audiência pública aqui agora nós não temos tantos negros? Porque as pessoas elas estão trabalhando. E aí vem uma solução que eu gostaria de propor, né, como política pública. A primeira é que, vereadora,
pudesse apresentar um projeto de lei, alguma coisa que pudesse fazer com que essas audiências públicas, elas pudessem ser também à noite. Porque assim nós poderíamos ter maior participação da população, que nesse momento está trabalhando. E uma outra proposta que eu gostaria de colocar aqui, foi falado, né? É triste realmente ver que não temos vereadores, né, tantos vereadores aqui. Então, que uma outra proposta, faça-se a tribuna cidadã. Na Câmara de Santos, lá em São Paulo, eles têm a tribuna cidadã. O que é isso? É um momento na sessão ordinária, onde a população tem direito a 10 minutos, onde eles podem falar aquilo que eles desejam. E aí os vereadores vão estar aqui presentes para poder ouvir, para que nós possamos ser ouvidos. Então, eu proponho essas duas soluções. Que a audiência pública possa ter um horário à noite, uma opção de ser à noite, e que nós possamos ter a tribuna cidadã, onde nós, da população, seja negro, seja branco, seja o que for, possamos falar e eles, os vereadores, possam escutar tudo aquilo que está engasgado, porque os gritos que foram dados aqui precisam viver. Prestem atenção, olhem no YouTube, veja quantas pessoas estão assistindo agora. Eu dei uma olhada, tinha apenas 9 pessoas. Claro que isso vai ficar registrado, mas se nós fizermos essas mudanças, tenho certeza que nós iremos ser ouvidos. Obrigado pela oportunidade. Muito obrigada, Eric, pelas contribuições.